Só um pouquinho, vamos retomar então. 505, 49, 32, 38, ação penal, continuidade do depoimento do Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho. Fica registrado aí que as últimas perguntas foram feitas pelo defensor Sr. Antônio Palocci e Brandinov Contic. E as perguntas agora do defensor Marcelo Debrecht, isso, né? Isso, excelência. Tá. Tem a palavra? Sim. Muito obrigado, excelência. Bom dia, senhor Hilberto. Bom dia. Tudo bom? Senhor Hilberto, o senhor disse que está há 75 anos na empresa, correto? Não, eu não tenho 75 Desculpe, anos de idade. desde 75, né? Desde 75. Isso, tá certo. 40 anos. 40 anos na empresa. Agora eu já não estou mais. Me aposentei e saí em dezembro de 2015. Ok. Eu pergunto ao senhor se antes de 2006 já existia um setor, ou já existia dentro da empresa um pagamento de valores não contabilizados. Existia. Já existia. Tá. Então, também existiam pagamentos que ocorriam por doleiros, offshores, antes do senhor ingressar em 2006, dentro da empresa. Doleiros. Tá. Não tinha sofisticação nenhuma. Mas ocorriam pagamentos no exterior. Ocorriam pagamentos através de doleiros. No exterior também. No exterior também. Geração também era no exterior. Geração também era no exterior. Ok, então offshores. Vamos lá. Antes do senhor chegar em 2006, a senhora Maria Lúcia Tavares já trabalhava nesse setor semelhante? Trabalhava na área. Também como assistente? Assistente do senhor Antônio Ferreira Neto, que era o responsável por esse setor, não só. Ele Sim. tinha outras atividades e também fazia isso. Claro. Ok. Então ela também já realizava as mesmas atividades. Também. Ok. Deixa eu só ver algumas situações que o senhor respondeu para ficar um pouquinho mais claro. Fica à vontade. A planilha italiana e os pagamentos do setor não eram a mesma coisa. Uma coisa era a planilha italiana, outra coisa era os pagamentos do setor. No seguinte sentido, existiam outros pagamentos no setor que não estavam na planilha italiana. Mas diversos. Uhum. Eu diria que a planilha italiana não chega nem a 1% do que tinha no setor. Tá. E a planilha italiana era de Marcelo. Era coordenada por ele. Ok, muito bem. Dentro desses pagamentos que iam para a planilha italiana, existiam pagamentos que iam para a planilha italiana que não eram feitos pelo setor? Não. Nenhum? Doação oficial, por exemplo, ia para a planilha italiana? Ia. E toda doação Aí oficial... tem razão. Ah, tá bom. Inclusive foi citada aqui. Exatamente. Então, Eu debitava a planilha. ok. Porque a planilha é nada mais, nada menos do que um controle do conta corrente que existia em favor de pessoas. Isso. Então tem pagamentos na planilha que necessariamente não foram feitos pelo setor. Tem. Ok. Muito obrigado. Deixa eu fazer mais algumas perguntas, se o senhor me permitir, por favor. Quando o senhor chegou no setor em 2006, o senhor disse que todo o pagamento era autorizado pelo Marcelo. De 2006 a 2008. Isso o senhor disse aqui. Eu disse e repito, 100% dos pagamentos, em regra, eram aprovados por Marcelo. Ele autorizava isso para o senhor? Não, ele autorizava via Ubiraci. Via o Biraci? O senhor presenciou essas reuniões com o Biraci? Não existia reunião. Eram feitos através de e-mails, telefonemas. O senhor disse aqui, o LE combinava com o Marcelo aprovava e ia para o Ubiraci. Isso. O departamento não participava disso. Não. O senhor verificou alguma vez se o Marcelo especificamente autorizou pagamentos que um LE pediu? Eu vi algumas vezes e-mails que Marcelo enviou para o Ubiraci. O senhor pode especificar quais? Ok, não. Sobre qual pagamento é? Não, mas eu posso lhe dizer, garantir ao senhor, que eu vi vários e-mails onde Marcelo dava o ok. O senhor era copiado nesses e-mails? Em alguns fui, por isso que eu estou dizendo que eu posso garantir. O senhor sabe especificar quais? Não. Então, o senhor não poderia afirmar categoricamente que todos os pagamentos que o LE requeria eram autorizados pelo Marcelo. Até 2008 eu posso afirmar categoricamente Então, que cada 100%, pedido de LE, o senhor tem certeza que o Marcelo autorizou? até 2008, se não fosse autorizado, o senhor Ubiraci não fazia a requisição. O senhor tem registro disso? Não. Nenhum registro disso? Não. O senhor tem algum e-mail que o senhor possa trazer para os autos ou que o senhor tenha trazido para a Força Tarefa disso? Não. Tá. Nenhum registro, então. Mas isso aí, o senhor me desculpe, o senhor Ubiraci pode confirmar e o senhor Marcelo também. É justamente isso que não vai acontecer, doutor Hilberto. Doutor Hilberto,
As fontes da planilha italiana eram justamente aqueles que o senhor referiu agora para o juízo aqui, né? Exatamente. Teve alguma outra fonte diferente dessas das que estão aí? Não. O senhor poderia, por favor, olhar e me dizer se tem alguma fonte com referência à área do LE Márcio Faria aí? Aqui não. Mas existia uma dessas que está aqui referenciado de Benedito Júnior, em que era uma divisão de créditos entre Benedito e Márcio Farias. O senhor poderia especificar isso? Posso. Tem um aqui de 50 milhões, está autorizado a debitar Benedito Júnior, em que isso a mim foi pedido por Benedito Júnior, que parte disso fosse debitada a Márcio, não fosse debitada a ele. Foi perdido por Benedito Júnior. E concordar com a O concordância. senhor sabe, por exemplo, Não sei. a origem disso? Não. Não sabe a origem disso. Ok. Outros executivos do grupo, eles pediam, então, pagamentos para o senhor. Que outros você está se referindo? Outros executivos que não o Marcelo. Pediam, os líderes empresariais pediam, como eu disse, doutor, desculpe, o nome do senhor é Eduardo. Eduardo, Uhum. doutor Eduardo. Existia um fluxo. Uhum. A solicitação era feita Uhum. até 2008, aprovada por Marcelo. Depois de 2008, aprovada pelo líder empresarial interessado, Uhum. que cabia a algum dos líderes. Uhum. Não existia nada que não coubesse a um dos líderes. Uhum. Certo? Uhum. E esse líder aprovava. Ia para o Biraci, que fazia a requisição. Uhum. Não, tudo bem. A nossa divergência só conta até 2008, né? Porque o senhor não tem Não, nenhum não tem registro, o senhor não divergência, tem não. registros Doutor, e dados qual que que é a comprovem pergunta, isso. doutor? O senhor Ele tem já respondeu. até 2008, o senhor tem É registros e indeferido, dados. doutor. Ele já perguntou isso mais de uma vez. É a terceira Eu ou vou quarta dizer vez. 1000 vezes que eu Não, pergunto. o senhor não precisa responder. Se eu falo que está indeferido, não é para o senhor responder, entendeu? Uhum. O senhor já perguntou 3 ou 4 vezes, doutor, isso, do registro. É porque ele não tem, né? Tá. Não estão nos Mais dados. alguma pergunta? Tem várias perguntas, excelência, se o senhor me permitir. Outros executivos pediram pagamentos para João Santana e Mônica Moura, que não Marcelo? Pediram principalmente os do exterior. Os do exterior. E esses não estão na planilha. Não. Não, porque não tinha nada a ver com o Brasil, não tinha nada a ver com os donos dos créditos. Tá. O senhor, por exemplo, Luiz Mameri, pediu, quando ele era responsável por Angola, pagamentos para eles em função da campanha que eles fizeram em Angola. E não está debitado nem aqui nessa planilha, porque tem nada a ver com o Brasil. Deixa eu lhe fazer uma pergunta bem objetiva. O senhor tem algum registro de autorizações de Marcelo para pagamentos, com exceção da planilha italiana, planilha pós-Itália, Paulo Scaff e Las Vegas? Tem Qual? e-mails, O senhor tem esses e-mails? existem esses e-mails. O senhor pode então trazer os autos a pedido do juiz? Onde é que está aqueles e-mails? Se compromete a trazer os autos? Eu vi esses e-mails agora com você, aquele e-mail que o Marcelo me manda, falando dos 6 para PS, que DM vai me procurar. Vou perguntar de novo. O senhor tem algum registro, alguma outra prova de pagamentos, com exceção de planilha italiano, pós-Itália, Paulo Scaff e Las Vegas? A inserção também de Paulo Scaff? Não. Veja, esses 4 ele autorizou. Eu estou perguntando se você tem algum outro registro. Não. Não tem nenhum outro registro, nenhuma outra comprovação. Não. O senhor está nesses aí bônus também? Porque ele também autorizou. Bônus pode ser bônus também. Bônus ele passou, autorizou. Ok. Todos os anos ele autorizava uma quantidade de bônus para os Bônus. executivos dele. Então, bônus, italiano, pós-italiano, Paulo Scaff e Las Vegas. Isso o senhor confirma que ele autorizou. E algum outro registro, alguma outra comprovação de qualquer outra autorização, Marcelo? O senhor tem? Volto ao senhor. A autorização. A pergunta é objetiva. Eu vou lhe dar a resposta objetiva. A Uhum. autorização dele não era para mim. Uhum. A autorização dele era para o Biraci. Então o senhor não tem registro disso? Eu não. Ok. Então, o senhor sabe que ele falava com o Biraci. Sei que ele falava com o Biraci.
Mas o senhor não sabe disso. Sei que o Biraci não liberaria nenhum pagamento se não tivesse autorização de quem devia ter autorizar. Até 2008 de Marcelo e a partir de 2008 de Marcelo ou dos líderes empresariais. É regra. Era uma regra. Definida por Marcelo. Mais alguma pergunta? É que a pergunta é bem objetiva, excelência. Não, já respondeu, que você- doutor, não. Ele respondeu, mas ele está respondendo assim, é regra. A minha pergunta ela foi muito objetiva e aparentemente Tá. não foi. Então tem No alguma seguinte outra sentido, pergunta Tem. fora essa que não, já Tenho foi sim. respondida Tenho 10 sim, vezes? excelência. Tenho sim. Tá. No único sentido. A que eu quero saber é o seguinte, cada pedido de executivo tinha que passar para o Marcelo? Até 2008, sim, Cada um deles? cada um. O senhor não tem registro disso, então tudo bem. A gente trabalha de outra forma. depois. Mais alguma pergunta, doutor? Sim, excelência, tenho sim. Quando o senhor entrou em 2006, senhor Gilberto, o senhor montou a sua equipe. Completei a equipe, porque o Luiz Eduardo e a Maria Lúcia já estavam. No setor. Maria Lúcia direto no setor. Uhum. Luiz Eduardo estava na área financeira, tinha outras atividades, mas apoiava os pagamentos internacionais. Uhum. Tá. O Marcelo interferiu na montagem da equipe? Não, ele aprovou os nomes que eu coloquei. Só uma última pergunta. O senhor falou que o Marcelo fazia poucos pedidos em referente dentro do setor, proporcionalmente dentro do setor. Faria poucos pedidos. Os assuntos na organização estão sempre linkados a algum líder empresarial. Ok. É Os que assuntos só para ligados introduzir. a Marcelo, que eram assuntos ligados ao diretor-presidente, eram assuntos institucionais, eram assuntos políticos. Mais ligados à campanha eleitoral para presidente da República. Não digo só campanha. Ele poderia receber pedidos de apoio De outros aliás. de outras pessoas políticas que não fosse só para campanha. Entendi. Com que frequência o senhor tinha reuniões com o Marcelo? Assim? Eu tinha encontros com o Marcelo, normalmente encontros trimestrais, que não era só comigo. Eram encontros nas reuniões dele com as equipes dele. Ele tinha reuniões trimestrais com as equipes dos LEs e ele convidava para participar dessas reuniões os outros executivos ligados a ele. A mim, o jurídico, o financeiro, o responsável pelo institucional, participávamos das reuniões como forma de nos atualizarmos do que estava. Dos executivos, o senhor diria que é o que mais tinha mais reuniões com o Marcelo, menos tinha reuniões? Fora essas trimestrais, É. eu diria que eu sou o menos, acho que menos tinha. O senhor tem registro de todas as suas reuniões com o Marcelo? Não tenho registro de nenhuma. Tá. Sem mais perguntas, excelência. Obrigado pela tolerância. Outros defensores têm indagações? Sou Beto, bom dia. Carlos Chamas, eu sou advogado do Fernando Arrudão. Migliaccio. Isso. Na verdade, a pergunta é uma e ela é até acho que o senhor já até falou sobre ela, mas é só para precisar se eu não entendi incorretamente. O senhor conheceu o senhor Branislav, que o senhor se refere como Breni, se eu não me engano? Beni. Através de quem? Marcelo. Através do Marcelo. Marcelo me chamou, me apresentou ele. E o senhor não Esse- conhecia ele naquela oportunidade? O senhor foi nunca o tinha apresentado visto, naquele fui momento. apresentado, ele disse, olha, ele é representante do italiano, Certo. virá algumas vezes aqui e para acertar com você pagamentos autorizados por mim. E aí o senhor apresentou ele ao Aí, Fernando? como sempre, quem fazia os pagamentos era Fernando,
Eu apresentei ele a Fernando para que eles ajustassem as E por condições de apresentar, pagamento. então eu posso entender que ele e o Fernando também não se conheciam naquele momento. Acredito que não. Sem mais, só isso. Outros têm perguntas? O defensor do próprio acusado tem alguma alegação? Os esclarecimentos adicionais do juízo aqui, Sr. Huberto. Sr. Huberto, voltando à planilha, tem esses lançamentos 2012, programa B, programa B2, programa B3, depois em 2013 também tem 4 e programa 5. B5, isso. Aqui não há nenhuma referência a evento nem eleições. Isso significa que eram pagamentos dissociados de eleições? Poderiam ser, doutor. O colocasse o italiano tinha um crédito. Sim. E ele mandava o preposto dele lá buscar o crédito à medida que ele quisesse, talvez para despesas do partido, outras coisas, independente de campanha ou não. O senhor falou que também algumas doações eleitorais registradas estariam nessa planilha. Elas estão sempre representadas pelo termo bônus. Perfeito. Tá aqui, nós temos duas situações, né? Mais 4 bônus. Então, fora essa referência a bônus, não tem nenhuma doação eleitoral registrada Não, na planilha. não. Tiveram outras dentro, mas não estão aqui na Na planilha. planilha. Outra pergunta que eu teria ao senhor é o seguinte: o senhor disse que os recursos vinham todos gerados no exterior. Esses pagamentos em espécie no Brasil, o senhor pode me descrever então como é que era disponibilizado esse dinheiro em espécie no Brasil? Ele era enviado em espécie para o interessado. Certo. Nos locais combinados. Mas esse dinheiro em espécie também tinha essa geração no exterior? Os dólares para comprar os reais, sim. A gente usava o dinheiro gerado no exterior para comprar os reais que seriam usados para fazer pagamentos em espécie no Brasil. Fazia uma espécie de operação dólar-cabo, isso? Invertida, né? Tá bom, o senhor gostaria de dizer alguma coisa ainda, Não, senhor? muito obrigado. Então acho que podemos interromper a gravação.